Bom dia, estamos aqui hoje no Quadrangular em Ação, esse programa de variedades da Igreja do Evangelho Quadrangular, que todas as manhãs, pela TV Ativa, está chegando à sua casa, à sua residência, ao seu trabalho, onde você consegue nos sintonizar. E é um prazer, uma honra poder falar com você todas essas manhãs às 7h30. E também nas reprises que são direcionadas pela programação da TV Ativa. Quero mandar um abraço ao povo lá de Inhumas hoje, um distrito aqui pertinho nosso de Piracicaba. Mandar um abraço também para o distrito de Santa Olímpia, Santana ali. Deus abençoe todos vocês que diariamente nos veem pela televisão. E hoje eu quero falar sobre Noé e o dilúvio. Noé foi um homem que Deus levantou para construir a arca. E na construção da arca, Noé colocou a sua família quando as chuvas chegaram. Noé coloca a sua família e coloca também uma espécie de cada animal, macho e fêmea, para a preservação da espécie. E Noé, então, está agora dentro da arca, protegido do dilúvio. A arca simboliza Jesus. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos protegidos, porque Ele é a nossa proteção, a nossa segurança, o nosso alto refúgio. E Noé então estava dentro da arca com a sua família e com as suas coisas. Só que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Eu não sei quanto tempo você está vivendo um dilúvio na sua vida. Dilúvio pode ser emocional, financeiro, familiar, criação de filhos, emprego, enfim, espiritual. Dilúvios todo mundo irá enfrentar sempre. Não temos como evitá-los. Eles aparecem, eles vêm, mas se nós estivermos seguros, protegidos em nome de Jesus, guardados à sombra do Onipotente, como diz a palavra de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E esta proteção Noé tinha, e esta proteção eu e você precisamos ter. Só que chega uma hora que o dilúvio ele tem que passar. E o dilúvio terminou. Só que ainda tinha grande quantidade de água. Grande quantidade de água. E a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Esse lembrar, não é que Deus havia se esquecido. Chegou a hora de reverter a situação, de mudar a história. Porque a Bíblia ensina que mesmo que a mãe que amamenta esquecer o filho que mama, o Senhor não se esquecerá de nós. Então, Deus lembra de Noé para começar uma ação. E nessa manhã eu desejo que Deus lembre-se da sua família, Deus lembre da sua casa, Deus lembre da sua situação para começar uma ação. Primeira coisa que Deus fez, Ele fechou as torneiras das águas, ou seja, as águas que saíam do abismo e as águas que vinham de cima, elas estancaram, elas se fecharam e aí já não tinha mais água acontecendo constantemente. Segunda coisa, as águas começaram a diminuir. Tenha paciência, a pressão vai diminuir, o medo vai se afastar de você. Quando nós estamos em Jesus, nós temos essa confiança, essa certeza que além de o dilúvio não nos matar, não nos destruir, as águas elas vão baixar. As águas começaram a baixar na vida de Noé, as águas diminuíram a ponto da arca parar no Monte Ararat, então agora era tempo de nova vida, novas situações. E é isso que eu desejo para você nessa manhã. Busque a Deus, confia no Senhor, porque o dilúvio passa, as águas diminuem e é tempo de sair da arca para poder construir a sua nova história em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Deus abençoe você e fique conosco. Nós temos uma programação bacana, muito especial, que você vai aproveitar até o final desse programa. Bom dia para você que está nos assistindo
assistindo em mais um programa Quadrangular em Ação. E você já pode ter percebido que aqui ao meu lado tem um veterano, o Alexandre Rota. Alexandre, muito obrigada por mais uma vez ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Além de ser um veterano, eu sou fã. Eu acompanho, eu não consigo acompanhar a programação na TV, mas depois eu assisto. Eu sou muito fã e geralmente quando eu venho aqui depois na igreja, algumas pessoas me falam, assisti você. Então é um termômetro para entender que as pessoas estão nos vendo. Então a preocupação aumenta. Aumenta um pouquinho. A gente sempre fala, sempre a gente para que nos vê na TV, né? Mas assim, no YouTube tem bombado também, no Facebook. Muitas pessoas compartilhando. Então, você que está nos assistindo, já fica a dica. Compartilha, assim que subir no nosso Facebook, YouTube, compartilha. Porque sempre, todas as nossas entrevistas, a gente procura trazer conteúdos que vai somar na sua vida. E hoje aqui o Alexandre, você já conhece ele, mas aqui nós temos uma novidade. O Alexandre recentemente, posso pegar? Pode, tem um aberto aqui. Tem um aberto. Ele escreveu um livro, Seja Único. Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho, de saber um pouquinho mais dessa história deste livro, porque eu achei um tema muito importante. E eu confesso, Alexandre, vou confessar aqui pra você. Eu estava passando um momento meio difícil e você mandou pra gente o livro, né? Mandei. E aí eu falei assim, vou começar a ler o livro. Só que aí é muita correria e eu não consegui parar. Aí hoje de manhã veio assim no meu coração, Marcela, você tem que trabalhar. E se você é uma pessoa que só você vai fazer, existem coisas que só você vai fazer por você. Exatamente. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a ler o livro do Alexandre. Então eu vou começar a ler hoje à noite o livro. Eu não comecei ainda, mas eu vou começar a ler. Legal. E Marcela, tem uma coisa interessante, aproveitando o gancho do que você está dizendo. Antes de eu escrever o livro, eu fui fazer uma pesquisa de mercado. É importante todas as nossas decisões serem baseadas em informações. Sim. E o latino-americano é um povo que não é adepto à leitura, porque acredita que a leitura ela vem de forma natural. E na verdade a leitura é um hábito. Você constrói todos os dias. Como ir à academia, como comer saudavelmente, como, por exemplo, escrever de forma correta, falar o português. É um hábito. Você vai construindo todos os dias. E é interessante que quando eu fiz a pesquisa para escrever o livro, eu tive uma informação. Que nós somos considerados leitores quando lemos um livro nos últimos 3 meses. Então, se você não leu um livro nos últimos 3 meses, você não é considerado um leitor. Entendi. E para você, dentro dessa pesquisa, foi percebido que quem lê livro no período de um ano, ele lê 2,4 livros por ano. Então, nós lemos muito pouco. E um fato dos mais interessantes que eu percebi é que as pessoas declaram, os leitores declaram, que quando eles chegam na página número 100, eles se sentem entediados pela leitura. E muitos abandonam a leitura na página 100, na página 110, é uma média. E o meu público, quando eu fui ler sobre o meu público de desenvolvimento humano, eu descobri que dos leitores declarados, somente 10% declara que lê sobre esse assunto. No primeiro momento, a mentalidade vitimista já vem. Poxa, por que eu vou escrever se somente 10% lê? Aí veio aqui na minha mente aquela história do vendedor de sapato. Sim. Que vai para um país africano vender sapato e ele chega lá, ninguém usa sapato. Aí eu pensei o seguinte, se eu posso ressignificar isso, eu vou escrever para provocar os 90% que não lê. Os 90% que não se interessa por esse trabalho. Foi aí que veio a ideia. A ideia surgiu aí, dentro de uma pesquisa. Eu descobri que nós estamos vivendo uma era de 2016 para 2019, onde as pessoas estão tentando imitar outras. As pessoas estão naquela fase Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por exemplo, eles percebem alguém bem-sucedido, então eles olham o que aquela pessoa está fazendo, eles copiam aquela pessoa esperando ter o mesmo resultado. E dentro dessas pesquisas eu já tinha começado a escrever esse livro em 2014. 2014 eu dei as primeiras tecladas e não saiu nada, não vinha nada, porque não era o momento. Não era o momento. E aí quando foi o momento eu falei assim, poxa, se ninguém tiver esse tema,
eu vou escrever sobre a identidade protagonista. Eu achei muito bacana já a frase que está aqui no começo, na capa, né? Descubra o poder de ser você mesmo. A autenticidade. Exatamente. E você procurou isso desde 2014? 2014 começou a vir as primeiras ideias. 2015 eu amadureci um pouco, mas eu comecei a escrever o livro em 2018. Em 2018. 2018 realmente eu consegui sair o conteúdo que eu queria. E é interessante, Marcela, eu escrevi o livro para mim. Na verdade, eu falei, eu preciso de algo que eu viva, que verdadeiramente eu viva. E a verdade, acho que dá certo, né, Alexandre? Com certeza. E eu comecei a escrever o livro pensando em mim, como eu poderia usar o que estava no livro e o que eu já tinha usado. E eu percebi quanto tempo eu perdi sem ser eu. Quanto tempo eu perdi me escondendo o meu tipo de dar risada, quanto tempo eu perdi querendo falar um português avançado, e a gente, falamos duas línguas às vezes, o plural e o singular. Quantas vezes eu me vesti para outra pessoa, pensando em ser parecido ou imitar uma outra pessoa, e eu comecei a perceber que é possível você entender o propósito de Deus para a tua vida, propósito de Deus, e entender como Deus vê você. Você é único. Eu digo nas minhas palestras que quando Deus fez você, Ele jogou a forma fora, não tem outra pessoa. Não tem outra. E se Ele fez você único, um ser humano único, é porque existe um projeto. Não teve 2 construtores de arca, só teve um. Então, olha, é muito bacana, isso já dá uma mensagem, eu acho. Olha aí. Eu tenho mais algumas perguntas, mas vamos dar uma pausa que a gente já volta com mais entrevista. Olá, eu sou Juliana Sodré e estamos no Dicas de Psicologia. Hoje eu quero falar para vocês sobre depressão comportamental. Sim, nem todos os sintomas de depressão são genéticos. Ou seja, alguns problemas como a tireoide desenvolvem sintomas muito parecidos com a depressão. Por exemplo, uma certa dificuldade de acordar pela manhã, a troca do dia pela noite, o ganho de peso. Isso faz muitas vezes com que a gente pense que está deprimido. Mas na verdade não está. Um bom diagnóstico, procurar uma ajuda clínica, resolvendo esse problema do hipotireoidismo, você consegue eliminar esses sintomas simplesmente com a reposição hormonal. Então não fique preocupado, busque sempre uma ajuda. Até o próximo Dicas de Psicologia. Nós estamos de volta aqui com mais entrevista e nós estamos falando de um assunto que eu costumo dizer que não está na moda, né, Alexandre? Acho que é o século que está trazendo isso. Eu acho que é o momento. O momento está pedindo. O momento está pedindo pessoas únicas. Exato. O momento está pedindo pessoas únicas. Amém. Chega de imitação. Até tem uma parte do livro que eu falo, uma cópia perfeita continua sendo uma cópia. Exatamente. Então, gente, na primeira bloco você já pode ter percebido que assim, muitas vezes a gente se veste para outra pessoa, a gente começa a fazer tudo pensando no próximo, mas a gente tem que começar a assumir as rédeas da nossa vida, né? Com certeza. Então aqui eu estou com o Seja Único do Alexandre Rota, aqui embaixo vai ter o link do site para você comprar, adquirir esse livro, é um preço acessível para todos. Exatamente. Né, Alexandre? Acessível. Então você pode procurar, e o Alexandre é da nossa igreja. Se você quiser autografado, pode vir conhecer ele pessoalmente, porque ele está dando muito certo e vai crescer muito mais. Então aproveita que ele está perto. E Alexandre, ouvindo aqui, eu vi uma frase aqui que eu gostaria de falar um pouquinho, e logo após eu gostaria que você desse algumas dicas para mim e para os nossos telespectadores, né? Está escrito aqui, o quanto você está preparado para se conhecer e assumir as rédeas da sua própria mente. Porque não é fácil, gente.
a falar assim, não, a culpa é minha, eu estou vivendo a situação porque a culpa é minha. Exatamente. Sempre quero pôr a culpa no próximo, né? Exatamente. E na maioria das vezes, eu gosto muito de trabalhar esse assunto, porque ele é um assunto que qualquer pessoa pode fazer em si mesmo. Então, eu queria algo simples. Sim. Até no começo eu quis, às vezes pela vaidade, colocar terminologias, e depois eu fui retirando tudo, porque eu queria que uma pessoa de uma idade pequena, por exemplo, 12, 13, 14 anos, pudesse ler o livro. Eu acho isso super interessante. Pudesse já começar, Às vezes você gosta tanto de um título de um livro, na hora que você vai começar a ler, você não consegue, Exatamente. porque é muito, né? Complicado, né? E aí torna-se até cansativo, né? Cansativo. E aí eu queria um livro leve. Então o que eu fiz? Eu dividi o livro começando desde a fase do pensamento. Uhum. O que você pensa, por que você pensa, o que influencia o seu pensamento, como você constrói o seu modelo mental, o porquê nós copiamos outras pessoas de forma, muitas vezes, sem intenção. Eu não tenho intenção de copiar, mas eu sou conduzido a copiar aquela pessoa. E por que eu perco a minha identidade? Todos nós vamos passar por um momento na vida que nós vamos ter dúvida de quem nós somos e por que nós existimos. Sim. Eu cito um pouco da Bíblia, eu acho que está tudo lá, mas eu cito algumas coisas da Bíblia, mas eu cito alguns exemplos, como o do Dr. King, Martin Luther King, qual foi essa luta. Eu cito um trecho do filme Rei Leão, eu cito Ayrton Senna, que são pessoas que assumiram as rédeas da sua mente, assumiram o controle da sua história e construíram a sua identidade, deixaram a sua marca. Até porque existem dois tipos de pessoas. A Bíblia deixa isso muito claro. As pessoas que Deus ama e que Deus cuida, as pessoas que Deus ama, cuida e necessita. O necessário para Deus é a escolha sua. Então, Deus só vai poder fazer algo através da sua vida se você descobrir quem é você. Então, eu trago essa construção porque Deus precisa da Marcela do jeito que ela é. Deus não precisa da Marcela parecida com a Bruna, Sim. parecida com a pastora Lourdes, parecida com o pastor Toninho. Pode ser até, idêntico, pode ser até parecido, mas Deus precisa da Marcela. Sim. A história da pastora Lourdes é essa. A história do pastor Toninho é essa. A história da Bruna, ela está construindo. Mas a história da Marcela, é só a Marcela que constrói. E é do jeito que Deus fez ela. Sim. É do jeito que Deus fez o Alexandre. No começo, o mercado que eu trabalho é totalmente congestionado. Imagina. E no começo, quando eu comecei, eu vi os grandes do meu mercado e falava, o que eu posso fazer parecido com o que ele faz? E aí eu falei, não, eu preciso ser o Alexandre. E é por isso que está dando tão certo. E olha, hoje, eu falei agora um pouquinho antes da gente começar a gravar com a pastora Lourdes, que quando verdadeiramente eu entendi quem sou eu perante Deus, o que Deus fez em mim, como eu disse, Deus só escolheu uma pessoa para fazer a arca, Deus só escolheu uma pessoa para ser a mais sábia de todas, cito Salomão, como Salomão programou a sua mente através de Davi. Deus só escolheu uma pessoa para abrir o Mar Vermelho. Então, olha, já deu várias dicas, né? Exatamente. Se você já pegou, anota essas dicas aí para dar certo na sua vida, em todas as áreas, né, Alexandre? Todas as áreas. Até uma dona de casa, né? Com certeza. Todos nós temos um papel muito importante onde nós estamos. Sim. Não importa o teu cargo, não importa a tua função, não importa o teu título. Importa que você é importante e você precisa descobrir isso. A primeira pessoa que precisa acreditar na sua importância é você. A primeira. Depois o restante é construído. E você poderia dar algumas dicas já para a gente ir finalizando o nosso programa? Claro, uma pena, né? Que já acaba. Eu gosto muito de vir aqui. Eu também falei pro meu pai que eu vou aumentar o nosso tempo. Tá certo. Vou excluir as por conta própria. Uma das dicas que eu quero dar é o seguinte. Existe uma coisa que poucos de nós damos importância, que é o autoconhecimento. No capítulo número 2 do livro, eu falo sobre o autoconhecimento. Eu vou dar algumas dicas de capítulo. Claro. No capítulo número 2, eu falo sobre o poder do autoconhecimento. Inclusive, Marcelo, prefácio, quando em 2015 eu decidi escrever o livro, eu convidei o pastor Toninho para fazer o prefácio. Sim.
E agora, quando eu escrevi, eu voltei para ele e fiz o convite de novo, ele aceitou o prefácio do pastor Toninho. O segundo capítulo é Conhecendo-se, o poder que carregamos em nós. Aqui eu trago totalmente eu vou dizer que é uma estratégia para a pessoa fazer uma viagem para dentro de si e descobrir todas as origens daquilo que está sendo causado na vida delas. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem sucesso, a origem que bloqueia o sucesso. Uma pessoa que não vai bem no relacionamento, a origem que causou aquele problema do relacionamento. Então, a dica que eu quero deixar, você precisa, como eu, todos os dias, fazer uma reflexão de quem verdadeiramente você foi no dia anterior. É uma coisa tão simples. O que eu fiz e deu certo, o que eu fiz e não deu tão certo, o que eu fiz e eu não gostei, eu não sei você. Quando eu, com pressa, por exemplo, sou meio ríspido com alguém, que é natural, pode acontecer, enquanto eu não falar de novo com aquela pessoa... Fica remoendo. Então eu me conheço. Então, antes de dar uma resposta, para não prejudicar uma noite de sono, eu penso muito bem o que eu vou fazer. Que coisa boa. Outra dica, 2 tipos de mentalidade que eu trato. Vitimista e protagonista. As duas são questão de escolha. Você pode escolher ser o protagonista da sua história sendo você. Em tudo. Quer saber mais? Agora é o livro, tem que comprar o livro. Porque é um sucesso, vai ajudar muito a sua vida em todas as áreas, como nós estávamos falando. Alexandre, muito obrigado pela sua vida aqui, eu viu? Que agradeço. Nós vamos deixar aqui, como eu disse, o site para você adquirir isso, mas também está na livraria, né, Alexandre? Tá, eu posso falar uma consideração? Tudo é Deus, né? Se eu for julgar pela minha própria capacidade, a gente não faz nada, mas a gente sabe que tem um Deus que nós servimos. Ele já é um dos mais vendidos na livraria que eu lancei. Olha só. Está na lista dos mais vendidos. Outro ponto interessante do livro. Ele já bateu a marca que eu esperava bater em dezembro. Já bateu. Já bateu a marca. E ele está chegando em lugares que eu não poderia ir. Olha eu estou tendo muito feedback lá da ponta do país. Acre, Roraima, os extremos, Rondônia. Pessoas onde eu não poderia muitas vezes chegar, chegou o livro que era a semente que eu queria ter. Tá dando resultado. E eu estou tendo muito feedback. Então, a oportunidade também. A oportunidade. Adquira esse livro. Muito obrigada. Até semana que vem com mais entrevistas quadrangular. Até mais. Obrigado, viu, Marcela? Obrigado. Até mais. Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre dificuldades financeiras que muitas das vezes muitas pessoas têm. Você já parou para pensar que grande parte das suas dificuldades podem ser verdadeiras oportunidades? Digamos que você está tendo uma dificuldade tremenda de planejar a sua vida financeira. Isso demonstra que você precisa de fato parar e organizar a sua vida financeira juntamente com sua família. Então, não despreze os problemas. Os problemas normalmente bem disfarçados de oportunidades. Então, se você está tendo dificuldade na área financeira da sua vida, pare um pouquinho, comece a refletir e veja que você ali tem uma grande oportunidade de melhorar naquilo que você não está fazendo bem, digamos na área financeira, nos seus negócios. Então não despreze os problemas. Problemas financeiros normalmente vêm disfarçados de grandes oportunidades. Porque as pessoas bem-sucedidas, primeiro elas passam por grandes dificuldades e em cima dessas grandes dificuldades ela tem uma ação muito intensa e fazem dessas dificuldades grandes oportunidades. Então, olhe os problemas de agora em diante como oportunidades de melhoria em sua vida financeira e em todas as áreas da sua vida. SED News, informativo semanal da IEQ-SED Piracicaba. Quadrangular em Ação, programa de TV diário às 7h30 da manhã na TV Ativa. EBQ On, Escola Bíblica Online. Acesse www.ebqon.inne.com.br. Associação Faço Parte do Milagre. Acesse o site fpm.social e saiba mais. Novembro, mês quadrangular. 1. Jesus Cristo salva. 2. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo.
3. Jesus Cristo cura. 4. Jesus Cristo voltará. Às quartas-feiras, às 6h30 e às 19h30. GM, Grupos de Multiplicação. Reuniões semanais. Informações pelo WhatsApp 974132213. Acompanhe nossas atividades. Segunda-feira, Bênção do Trabalhador às 7 horas. Reuniões com foco no desenvolvimento pessoal e profissional. Atividades esportivas e EQSED. Confira os horários no informativo mensal. Culto da Consciência Negra às 19h30. Terça-feira, Manhã da Bênção às 8h30. Mães que oram pelos filhos às 14 horas na Casa de Oração. Chá da tarde com a pastora Lourdes Stefan às 16 horas. Assista pelo Facebook. Escola Bíblica Quadrangular às 19h45 no Espaço Quadrangular. Programa de rádio Faço Parte do Milagre às 20 horas em radiofab.com.br. Quarta-feira, venha se abastecer para o restante da semana. Culto do Milagre às 6h30 e às 19h30. Quinta-feira, assista ao programa Café com o Pastor às 10 horas da manhã pelo Facebook. Tarde da Bênção às 14h30. Projeto Lázaro, auxílio a moradores de rua, às 16h30 no Galpão Quadrangular. Confraternização Melhor Idade às 16h30 no subsolo da IEQSED. Sexta-feira, Culto Sexta da Libertação às 8 horas. Ministério Moriá às 9 horas. Apoio a pessoas com necessidades especiais. Culto do Espírito Santo às 19h30. Oração no Monte com saídas 21h30 em frente à IEQSED. Sábado, Quadrangular no Parque. Atividades para a família e ações comunitárias das 9 horas ao meio-dia na área de lazer do Piracicamirim. Projeto Timóteo, escolinha de futebol para crianças e voleibol para adultos às 9 horas. Programa Faço Parte do Milagre na Educadora M às 9 horas. Projeto Timóteo Ginástica Rítmica a partir das 13h15 no Espaço Quadrangular. Projeto Timóteo Jiu-Jitsu a partir das 14 horas no Galpão Quadrangular. FAD, Jovens e Adolescentes às 19h30. Reunião de casais For Love às 19h30 no Espaço Quadrangular. Domingo, Culto da Família em 3 horários. Às 8 horas, às 10h30 e às 19 horas com batismo nas águas. Siga-nos no Facebook, Instagram e YouTube. IEQSED Piracicaba. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu espero que você tenha aproveitado. Hoje nós aprendemos sobre o dilúvio, sobre as águas que diminuem e sobre as ações que temos que tomar a partir que as coisas começam a ser vislumbradas. Eu espero que você tenha aproveitado. Faça-nos uma visita. Somos a Igreja do Evangelho Quadrangular ali na rua Floriano Peixoto, 1707. Quarta-feira agora, no dia 10, como você já viu, uma dica nossa, uma chamada nossa, nós estaremos encerrando uma campanha de 40 dias. Vá participar, vai receber a unção nas suas mãos, vai receber a pulseira e um livro de presente para abençoar a sua vida e a sua casa. Mas agora quero orar por você. Quero pedir que Deus possa lembrar-se da sua família, das suas coisas, da sua pessoa e te abençoar. Querido Deus e precioso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos agora na tua presença para abençoar esse ouvinte, esse telespectador, essa pessoa que passou esse tempo conosco neste programa. Eu peço que a tua bênção seja estendida sobre essa casa. Se alguém está enfrentando dias de dilúvio, Pai, em nome de Jesus, que a tua proteção, a tua guarida possa estar sobre essa família. Pai, mas eu profetizo que o Senhor se lembre dessa casa agora e as águas comecem a baixar na vida dessa família. Pai, que eles possam ter esperança de confiar no Senhor,
que mudou a história de Noé e colocou no céu um arco-íris e que até hoje o Senhor se lembra da aliança que o Senhor tem com o ser humano. Pai, abençoe essa pessoa, que ela possa ter uma aliança contigo. Eu peço isso no poderoso nome de Jesus e que ela seja abençoada hoje e sempre. Amém. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.